para as mamães conter as crianças um pouquinho, porque acaba tirando a atenção. Vamos estar lendo a Bíblia no quarto livro do Novo Testamento, a qual escreveu João, o Evangelho de São João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Glória a Deus. Quarto livro do Novo Testamento, a qual escreveu o nosso evangelista João, capítulo 8, versículo de número 12. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Eterno: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Não, mais forte. Eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somente até aí. A palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é a respeito de luz. Há uma escolha a qual nós podemos fazer dentro de si mesmo, de ser luz ou ser trevas. Porque a palavra de Deus diz que do mesmo rio não pode sair água doce e salgada. Então, se nós procurarmos, nós podemos optar por andar no caminho da luz ou andar no caminho das trevas. E quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, nada mais ele está dizendo que se a gente andar no caminho dele, nós teremos luz, nós brilharemos, mas não pelo motivo de querer brilhar, de querer se aparecer, de querer se exaltar, mas sim pelo fato de que é impossível você estar em Cristo e não ter um brilho. Já teve lugares de eu chegar e a pessoa nem mesmo saber, nem mesmo me conhecer, e dizer assim: você tem um brilho diferente, você tem um brilho estranho, alguma coisa, uma energia boa sai de você. E naquele momento você testifica que há a presença de Deus na sua vida. Você sabe que a presença de Deus traz um brilho a qual nós não temos quando nós estamos perdidos nas trevas. E eu vou fazer uma rápida introdução para poder nós entrarmos na palavra, porque o tempo já não nos espera. E o livro de João, ele é muito agraciado. Estava até conversando com o meu pastor. Esses dias eu saí para almoçar com ele, tive a honra, fui honrado. Fui para almoçar com o meu pastor e eu estava conversando com ele, dizendo que o Espírito Santo me revelava algo muito forte sobre o livro de João. E assim como o Antigo Testamento tem suas vertentes, a sua base, a sua estrutura, porque a base do Antigo Testamento são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco: Gênesis, Levítico, Deuteronômio. E ali tem os profetas maiores, os profetas menores, seus livros históricos, livros poéticos. O Novo Testamento também ele é subdividido em alguns tópicos. E eu gosto de dizer, opinião minha, tá, irmãos? Eu gosto de dizer que o Novo Testamento ele se divide de uma forma muito bela. Não desconsiderando, quando chegar na glória, eu quero me encontrar com Paulo, eu quero me encontrar com Filipe, eu quero me encontrar com Tiago. Eu não chego nem às unhas dos dedos dele, porque foram apóstolos renomados, cheios da presença do Espírito Santo. Mas nós não podemos dar mais ênfase ao que os apóstolos disseram do que o que está escrito nos evangelhos. Por quê? Porque o que está escrito pelos apóstolos é baseado nos evangelhos, no que aconteceu com Jesus Cristo. O que os apóstolos dizem não pode ser maior do que o que Jesus disse. Porque, se a gente for ver, os apóstolos estão mortos. Paulo está morto, Pedro está morto, Filipe está morto. Mas quem escreveu os evangelhos, a qual nós damos o nome de Jesus Cristo, nosso Messias, o Cristo, ele morreu também, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é ele que nos deu vida. Por isso, eu enfatizo que os 4 primeiros livros da Bíblia são bastante importantes, pelo fato de ser a boca de Deus falando com a igreja. E ali, quando nós pegamos e dividimos 4 em uma divisão, eu divido assim: Mateus, Marcos e Lucas e João. Você me pergunta por que você divide assim? Você pode me perguntar por quê? Glória a Deus. Eu divido assim pelo fato da seguinte coisa: o que acontece? Quando foi escrito Mateus, Marcos e Lucas, se você verificar, os helenistas e os ereditas e os teólogos dizem que quando
você lê o livro de Mateus, Marcos e Lucas, normalmente é muito fácil você ir lá em Mateus e ler uma coisa, chegar lá em Marcos e ter a mesma coisa, chegar em Lucas e ter a mesma coisa. Então eles chamam esses livros de sinopses, comparados, parecidos. Então quando você pega esses 3 livros, e eles são parecidos, eles contam muitos milagres e sinais a qual Jesus Cristo fez. Por quê? Porque esses 3 primeiros livros da Bíblia não foram escritos para judeus, conhecedores da palavra, para crentes. Foram escritos para bárbaros, para gregos, para romanos, que não sabiam quem era o Deus de Israel, muito menos sabiam da onde vinha o Messias, não sabia a cultura, não sabia a forma com que eles adoravam. Lá, os bárbaros, os gregos, os romanos, eles adoravam Netuno, adoravam a deusa Ísis, adoravam o sol, adoravam boi, adoravam jumento. Tudo que tinha lá eles adoravam. Então, quando eles escrevem a Mateus, Marcos e Lucas, escrevem os evangelhos, eles estão escrevendo para a gente que é ímpia, para pessoas que não, gentios que não conhecem o evangelho. Então, por isso, o que atrai um gentio para a igreja? Vamos ser sinceros, o que atrai um gentio para a igreja, senão milagres e sinais? Por quê? Se tudo vai bem na vida do gentio, não é mais, você não concorda comigo, que é mais difícil ele vir procurar a Deus? Mas quando ele passa por um problema a qual ele não tem condições em suas mãos de resolver, você vê ele buscar a igreja. Porque lá ele sabe que há um Deus, a qual está escrito lá nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, que faz milagres e prodígios. Há um Jesus Cristo, a qual morreu e ressuscitou. E sobre ele, as mãos dele estavam sinais e maravilhas. Então muitas vezes os gentios vêm aqui para a igreja procurando um milagre, procurando uma cura. Muitas vezes o cara pode ter o dinheiro do mundo que for, mas se a filha dele, ou a filha, o filho ou a filha, tiver com uma doença a qual os médicos desenganar, ele não vai desistir. Não é porque o médico desenganou que ele vai desistir, mas ele vai procurar todos os meios para salvar a vida do seu filho. Então quando ele chega aqui na igreja, ele vem atrás somente da cura do filho, mas aí o Espírito Santo vem e ministra ao coração dele no Evangelho, a qual é amor, a qual é saúde, a qual é vida eterna, e é impossível a pessoa não ser impactada por isso. Então, o livro de João, irmãos, a diferença dele para os outros 3 evangelhos é que já foi feito para judeus. Por que o livro de João, eu digo que foi feito já para judeus, para crentes? Porque, irmãos, normalmente, quem precisa ficar atrás de sinais e milagres o tempo todo é ímpio, ou então pessoas que não leem isso aqui, ó. Porque quem tem isso aqui precisa só da palavra. O livro de João, ele é a palavra. Você pode ver que só tem 7 milagres. Você pode ir lá no livro de João e conferir do primeiro capítulo ao último capítulo, só há 7 milagres no livro de João. E quando você lê isso, o que o livro de João relata? Ele relata a palavra de Deus a todo momento. Relata que Jesus é a porta, que Jesus é o caminho, que Jesus é o bom pastor, que Jesus é a videira verdadeira. Amém. Aleluia. E quando nós pegamos e lemos o livro de João, a gente nos surpreende quando Jesus diz, quando João diz que Jesus diz: eu sou a porta. Quem vem até mim, eu abrirei, entrarei, farei morada, estarei com ele. Então, irmãos, quando nós pegamos o Evangelho de João e esmiuçamos ao fundo, nós vemos que é algo diferente. Muitos dizem que João era mais próximo de Jesus. Mas eu, estudando um pouquinho o livro de João, há possibilidades de João ter sido escriba de Jesus. Quantos que não sabem o que é escriba, levante a sua mão. É aquele que relata tudo aquilo que o seu mestre manda. Para quem não sabe, Jeremias tinha um escriba por nome de Baruque. Paulo também não foi ele que escreveu a carta aos romanos, mas foi o seu escriba por nome de Tércio. Então, nós acreditamos que o mestre Jesus Cristo tinha um escriba, e o nome dele era João. Porque quando Jesus, lá naquela última ceia, se você for lá, você vai ver que João está sentado do lado de Jesus. E nós podemos ver a profundeza do que João fala: aquele que comigo mete a mão no prato de me trair. Porque João está anotando tudo atenciosamente o que o mestre diz. E por que naquela ceia
Não houve uma briga, era a última ceia, era aquele último momento íntimo, lindo, a qual os discípulos estavam com Jesus. Por que não houve uma briga para quem ia sentar do lado de Jesus? Porque todos os discípulos sabiam que quem tinha que sentar mais próximo era João, porque ele tinha que anotar tudo que o mestre lhe dizia. Mas hoje em dia, não aqui, eu dou glória a Deus por isso, até estava falando com o pastor, nós não temos cadeira no altar, mas hoje em dia tem briga até para ver quem senta no altar, para ver quem senta no lugar de honra, quer ser honrado. Os irmãos hoje em dia, pelas igrejas, andam brigando até para ver quem senta mais perto do pastor, quem senta mais próximo. E o evangelho fica sempre de segunda opção. A mensagem da cruz sempre fica de lado. Mas nessa noite, depois dessa rápida introdução, eu queria falar um pouco mais a respeito da luz. E quando nós vemos a luz, nós voltamos lá no livro de Levítico. Eu queria falar mais apropriadamente de uma luz a respeito do menorá, ou candeeiro, ou castiçal, ou candelabro, assim como vocês queiram chamar. Amém. E aquela luz a qual está escrito lá no livro de Levítico, ela era feita de ouro puro. Tem até a foto dela aqui, ó, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Tá um pouquinho amassadinha, mas essa daqui é a menorá ou candeeiro, para quem não conhece, tá? Amém. Glória a Deus. E essa menorá, ela não ficava em qualquer lugar. Sabe, quando eu estava ali, eu estava pedindo uma confirmação para Deus do que ministraria, e os louvores assim, eu falando, oh Jesus. E quando o Alex começou a cantar no Santo dos Santos, eu glorifiquei a Deus, porque eu sabia que era a confirmação a qual eu tinha pedido um louvor para Deus para ministrar sobre isso. E ali, quando eu peguei, estava estudando mais a fundo essa menorá, nós podemos ver que essa menorá nada mais é do que um elemento a qual o Senhor designou aos homens capacitados, a qual levantou Moisés, e eles construíram aquela menorá de ouro maciço. E essa menorá, ela ficava no lugar santo, lá em cima da mesa. E lá dentro do lugar santo, era tudo fechado, não tinha janela como essas que nós temos aqui no templo, não tinha, só tinha a entrada principal para o lugar dos santos. E esse lugar era todo fechado. E quando o sacerdote entrava para ir no lugar santo, era a menorá que iluminava o local. E o que acontece nos dias de hoje? Nós estamos aqui dentro e nós somos menorás de Cristo aqui dentro da casa dele. Aleluia. E como nós estamos aqui dentro, nós temos que estar cada dia acesos, porque é nós que temos que iluminar lá fora. Só que hoje em dia, a revolução, a tecnologia, o que vem acontecendo nos dias atuais, o pessoal está trazendo o mundo para dentro da igreja. Mas nós temos que fazer a diferença e trazer a igreja para o mundo. Por quê? Porque a luz, quando Deus fala, a única luz que tem que brilhar no lugar santo, onde é o lugar santo? Senão a casa de Deus, senão o templo de Deus, senão a sinagoga de Deus. Este é o lugar santo. A única luz que tem que brilhar aqui dentro somos nós, não é? A luz de fora ela não pode vir para nos acender. Eu digo que a luz de fora, quando ela vem para acender, ela faz ao contrário, ela apaga. Ela não levanta, ela derruba. Mas a luz de dentro, ela traz vida. E traz vida com abundância. Então, o que Deus faz? Deus diz o seguinte: a lâmpada da menorá, ela não pode se apagar. E quando Deus diz isso, que a lâmpada da menorá ela não pode se apagar, Ele está falando o quê? Que todo dia nós temos que estar passando pelo processo que o sacerdote fazia. O sacerdote chegava, limpava as hastes, e ali ele encaixava um novo pavio para que a lâmpada não se apagasse. Então, quando o sacerdote chegava 2 vezes por dia, ele entrava lá no lugar santo, e são 6 hastes do lado esquerdo, 6 hastes do lado direito e uma central. O que ele fazia? Ele pegava, olhava quem estava para se apagar, limpava as hastes, e ali, quando ele limpava essas hastes, ele colocava um azeite consagrado, tá? Não é qualquer tipo de azeite, é azeite consagrado. E quando ele colocava esse azeite, dava vigor à luz. Aleluia. O que o Espírito Santo quer nos dizer com isso? O que o Espírito Santo quer nos ministrar sobre isso? Para a nossa luz ficar acesa, é necessário que nós coloquemos um pavio de oração dentro de nós. Amém, Senhor. Aleluia. Por quê?
Porque não adianta a gente querer levar na abraçada todos os dias. Porque se a gente tentar levar de qualquer jeito, num tranco e barranco, eu só oro quando chego na igreja, eu só oro quando o pastor pede para mim orar, eu só oro quando eu estou no culto. Você não vai conseguir. Por quê? Porque o mundo está preparado para te bombardear de todas as áreas, de todos os lados. O inimigo ele não dorme, ele não tem pressa em te derrubar, mas ele não dorme. Ele sabe esperar o momento certo. E quando você pensa que ele desistiu de você, é aí que ele está falando bem assim para você: eu só te dei um tempo, eu só quero ver até onde você vai. Quero ver com essa vidinha até onde você quer chegar. Adorando de dia e de noite a demônios, buscando a Deus no culto à noite, e de dia fazendo o que é abominável aos olhos do Senhor. Glória a Deus. E ali, irmãos, nós vemos um exemplo claro disso. Eli. Quantos aqui não conhecem Eli, o sacerdote? Quando Eli está na presença do Senhor e vê seus filhos corrompidos, e ele fecha os olhos porque seus filhos ele não quer intervir, Deus chama Eli e diz: Eli, está demitido. Como assim, Senhor? Estou demitido? Eli, eu te agradeço, Eli, pelo tempo a qual você me prestou. Foi maravilhoso. Mas Eli, está acontecendo algo que está me decepcionando muito contigo, Eli. Há uma promessa a qual eu fiz de que o fogo arderia continuamente no altar de geração em geração. Só que você está deixando a desejar, Eli. Você tem conhecimento nas minhas leis, você tem conhecimento nos meus mandamentos, você tem conhecimento nos meus estatutos, você canta bem, Eli, você prega bem, você fala bem, você é eloquente. Só que você só está aceso dia de culto, Eli. Só nas horas que é para trocar as hastes que você está aceso. Mas durante a semana, nos outros horários, você está apagado. Mas antes que a lâmpada se apague, Eli, eu vou levantar um de dentro do tabernáculo, a qual não prega como você prega, não canta como você canta, não tem o entendimento que você tem nas leis e estatutos, mas ele está aceso, Eli. Ele está aceso de manhã, eu chego e Samuel está aceso. Eu venho à tarde e Samuel está aceso. Eu venho à noite e Samuel está aceso. Eu venho segunda e Samuel está aceso. Venho terça está aceso, quarta está aceso, quinta está aceso. Deus não está atrás de fogo momentâneo. Deus está atrás de uma constância na sua vida. Não adianta você falar que vai adorar a Deus hoje e amanhã você está lá comendo as lentilhas, os pratos de Satanás. Oh Deus, aleluia. Nosso Deus não é um Deus de momento, mas Ele é um Deus eterno. Ele quer a sua fidelidade não no dia de hoje, não somente no horário do culto, mas Ele quer a sua fidelidade todos os dias. Todos os dias Ele nos chama para uma redenção. Todos os dias Ele nos chama para o arrependimento. Então, quando nós vemos ali Deus levantar Samuel, não é porque Samuel era melhor, não é porque Samuel era promessa de ano, mas é porque Deus conhece. Não adianta a gente chegar aqui e querer colocar uma máscara nos nossos rostos e viver uma fachada, porque Deus sabe de todos os seus passos. Sabe, irmãos, toda vez que eu vejo os pés, eu tiro como sinônimo de santidade. Sabe por quê? Porque os nossos pés, quando a Bíblia diz lá que João está tendo a revelação lá no livro de Apocalipse, ele está dizendo bem assim: e eu estava lá no céu e aquela festa linda, quando de repente me deparei e lá vinha ele, porque João conhecia, irmãos, João conhecia como era Cristo, e ele disse: mas ele veio diferente. Ele vinha com o rosto resplandecente, ele vinha com coroa, ele vinha com a roupa toda branca. Mas quando eu cheguei e eu olhei para os pés dele, brilhava como um latão reluzente. Naquela hora eu caí como morto. Mas na verdade, irmão, João não caiu como morto, João morreu. Mas quem estava lá era a própria ressurreição. E Cristo pegou na mão dele e levantou. Porque ninguém pode ver a santidade do Senhor. Quando Deus fala para ver Moisés lá no meio da sarça ardente, ele fala: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Irmãos, qualquer lugar onde estiver a presença do Senhor é um lugar santo. Amém. Não importa as trevas que ocorreu ontem naquele lugar, mas sua casa, a partir do momento que você levantou a sua mão e aceitou Jesus, é lugar santo.
Aleluia. E ali o Espírito Santo vai habitar. Aleluia. Mas o Espírito Santo não habita em lugar impuro. Tem que haver santidade. Tem que haver luz. A luz e as trevas, elas não andam junto, irmãos. Cabe a nós decidirmos